Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. O catecismo diz que nenhuma outra revelação vai ser dado. A revelação foi dada à igreja e o fundamento dos apóstolos, que é a sua doutrina que Cristo pregou, que anunciou, que ensinou aos seus discípulos, está nessa igreja. Que igreja? Católica, apostólica, romana. Que igreja? Um só batismo, uma só fé, um só Espírito Santo, uma só doutrina, um só pastoreio. E essa doutrina é distinta, não é ensinamento, fundamento de homens, não, mas do alto. Muitos protestantes, adventistas, distorcem esse texto, falando que a doutrina é a doutrina sabática, a doutrina tem que guardar o sábado, o domingo é a invenção da igreja. Não. O domingo é a ressurreição de Cristo, que a igreja celebra, que os apóstolos celebravam, reunia ali no domingo, Atos Apóstolos 27, em 1 Coríntios 16, 2, etc. E aí vai. Olha só que doutrina que Cristo veio deixar e ensinar aqueles que creem nessa igreja. Olha só. João, ontem eu fiz um vídeo falando sobre isso. O adventista ele tenta usar esse texto para colocar a guarda do sábado. A doutrina que Cristo veio ensinar, veio pregar, veio deixar aos seus sobre essa igreja que é a sua esposa mística. Não é doutrinas de homens, não é fundamento de homens, não é doutrina da Universal, não é a doutrina da Assembleia, da Mundial, da Intercessão da Graça, da Plenitude, da Adventista, não. Os mormons. É doutrina do alto. Olha só. E o judeu se admira, fica encantado com essa doutrina, que é da Escritura também. Só, João 7, aqui já entra a nossa pregação e a refutação protestante. O ministério é esse, refutar essas igrejas vindas de homens. Né? João 7,14. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar ao templo. Que templo é esse? Cheio de imagem e escultura. Não falou nada. O judeu se admirava e dizia: este homem não fez estudo, de onde vem, pois esse conhecimento da Escritura? Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguir-se a minha doutrina de Deus, ou se fala de mim mesmo. Olha só, aqui está a doutrina distinta que vem do alto, de Deus, e Cristo ensina aos seus apóstolos, deixa a sua igreja. Tanto que a revelação também a Pedro não foi a carne, ao centro de revelar isso, mas meu pai que está no céu. Gálatas 1, 11, 2, o evangelho pregado para mim não tem mais nada de homem, mas mediante a revelação de Cristo. Olha só que interessante. O evangelho que Paulo pregava, que anunciava, não é ensinamento de homens. É o mesmo evangelho que é ensinado, que Cristo ensinou aos apóstolos 1 e 2, que ele escolheu. Mateus 10, Lucas 6 e Marcos 3. Se eu não me engano, né? Que interessante. Para pregar e anunciar o reino de Deus, o verdadeiro evangelho. Porque essa doutrina, esse evangelho, que o Espírito Santo assiste essa igreja em Mateus 28, 20, que assiste essa igreja, esse Espírito Santo, que Atos após 2 se tornou pública ali, essa igreja, através do Espírito Santo, vai permanecer até a consumação, até a vinda de Cristo. A sua doutrina, a sua integridade, um só pastoreio, desde Pedro ao Papa Francisco, 266 papas, de sucessão e tradição, sucessão. Que interessante. Olha só que interessante, para a gente entender o quê? 1 Coríntios, para manter a integridade. 1 Coríntios 15, ó. Por quê? Para você não ver outras doutrinas diversas. Mas prega a palavra de Deus. Sim, prega a palavra de Deus. Mas não é a doutrina distinta que os apóstolos deixou à igreja. Não é igualmente pregado o evangelho que os apóstolos pregaram, anunciaram, proclamaram. Não é a integridade, porque se apartou da tradição e do magistério. São corpos, são igreja amputada com a cabeça, Colossenses 18.
que não é o baluarte da verdade, só a igreja de Cristo, ela é o baluarte da verdade, sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15. Não igrejas distintas, várias. A universal, a verdade está ali. Não, meu irmão. O ensinamento de Augusto Nicodemos é verdadeiro. O de Rodrigo Silva, não, meu irmão. É outra doutrina. Que não é a integridade da verdade. Como as pessoas vão pregar, manter a integridade, seguindo o fundamento dos apóstolos. As apóstolos 2,42, precisa falar, ele na doutrina dos apóstolos. As apóstolos 2,47, ela estava outro para o caminho da salvação. Se juntava a essa igreja mística, que é o caminho da salvação, que é o verdadeiro evangelho, que poderá ser salvo sua vida, se crer nessa igreja. Mas eu sou o caminho, a verdade, vindo meu Pai, se não passar por mim. Meu irmão, Cristo deixou a igreja. Sim, Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, a vida. Mas ele deixou, para você chegar até esse caminho, você tem que ir aonde? Fundamento dos apóstolos e esposa mística de Cristo. Até chegar até a cabeça, para chegar até Deus. Lucas 10, 16, aquele que me ouve, que Lucas, vou voltar no texto ali rapidão, ó, Lucas 10, olha só que interessante, ó. 16, ó. Quem vos ouve a mim, ouve. E quem vos rejeita a mim, rejeita, ó. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, quem rejeita essa doutrina está rejeitando aquele que enviou essa doutrina, que é Deus. João 7, 17. Olha só. 1 Coríntios 15, 1, ó. Eu vos lembro, irmão, o evangelho que vos preguei, e tendes com acolhido, ó, no qual estáis firmes, ó. Por ele sereis salvos, se conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Aqui Martinho Lutero já cai em contradição. Martinho Lutero, ele tirou todo esse valor, toda essa conservidade do evangelho que os apóstolos pregaram para fundar outra igreja. Então não é o caminho da verdade, que se apartou da integridade, como o evangelho que eu vos preguei. Aqui, ó, porque por ele sereis salvos, se conservidades como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Olha só, 2 Coríntios 11, 4, aqui deixa bem claro, cara, que vão sair dessa integridade, desse evangelho. Vão dar ouvido à serpente. Como assim seduziu Eva, vão pregar o evangelho também. Satanás, em Mateus 4 ali, pregava também o evangelho para Cristo. Está em unidade com a igreja? Está mantendo a integridade? Aqui, ó. 2 Coríntios 11, 4. 3, ó. Mas temos que a serpente enganou Eva, assim com Eva com sua astúcia. Assim se corrompe os vossos pensamentos e se aparta da cidade para com Cristo. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito. Você está vendo? Quem inspira essas pessoas a pregar outro evangelho, quem inspira essas pessoas a fundar outra igreja, quem inspira essas pessoas a perseguir a igreja de Cristo? Esse é um evangelho diferente. Espírito, né? Diferente do que a vez é recebido outro evangelho diverso. O que a vida passa de momento, aceitai. Que interessante. É simples entender isso. Cristo deixou a sua doutrina. As apóstolos 2, em João 7, 17, 16, 17, ou 14, 15, 16, 17. E a Bíblia fala de um espírito, de um pará que desceu ali dos apóstolos 2, tinha pessoas de várias nações que entendiam sua própria língua materna, e a Bíblia fala de outro espírito, que vão pregar vários Jesus diferentes, em 2 Coríntios 11, 3, que é por inspiração da serpente. Quem é a serpente? Como induziu Eva? Satanás. Apocalipse 12 ali, Satanás vão perseguir a descendência da mulher, que guarda os mandamentos, que estão seguindo essa doutrina da igreja, que veio ensinada por Senhor Jesus Cristo, porque Pai enviou Cristo a pregar essa doutrina, que é a doutrina distinta do alto. 2 Coríntios 4, que é doutrina de homens que vão tentar perseguir, mas não vão conseguir rebater, porque a doutrina da igreja rebate, como Cristo rebateu o Satanás ali.
Como se combate um profeta, um falso profeta, um enviado do Satanás? Com a Bíblia. Porque ele vai usar texto distorcido, versículo distorcido, para degrenir a igreja, para degrenir os tabernáculos, para perseguir a descendência da mulher, para difamar heresia contra a mulher, cuspir seus vomitos, que é seus insultos, sua calúnia. Apocalipse 15, 12, 15. Aonde está a descendência da mulher que guarda os mandamentos? A doutrina de Cristo. As apóstolos 2:2 perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Tanto que Maria está alinhada aos apóstolos 1:14, esperando o Paráclito junto com os discípulos que ele escolheu e que ele enviou. Marcos 16:15 e Mateus 28, 19 e 20. Para ir pregar por todo mundo essa integridade do evangelho. Que quando Paulo se converteu, ele abraçou essa doutrina, foi revelado para ele, foi ensinado a ele, não por homem, mas próprio Jesus Cristo, para ele pregar. Que os apóstolos pregavam, anunciavam o evangelho. Para a honra e glória do Senhor. Simples entender isso, cara. Sou missionário Self-Roberto, missionário católico, pregador da palavra para a honra e glória do Senhor. Tem muitos obstáculos, tem perseguição, tem. Somente na família. Mais da família. Mas Deus, Maria passa na frente. Pisa na cabeça da serpente. Salve Maria, sou missionário Self-Roberto.